Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar esse Pai de amor, esse Pai de bondade, de misericórdia. Senhor, aqui estamos nós, na simplicidade, Senhor, da nossa alma, do nosso conhecimento, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os nossos anjos guardiões e espíritos protetores estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, abrindo a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender, assimilar e colocar em práticas os vossos ensinamentos. Derrama, Senhor, a partícula do vosso amor sobre cada um de nós. Fortaleça o nosso espírito, Senhor, na compreensão da alma, na compreensão da vida, Senhor, na compreensão desta encarnação. Obrigado, Pai, pelo amparo. Obrigado por tudo quanto nos deste, até o presente momento, Senhor. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Nossa aula hoje ela é bastante interessante, porque, de ordem geral, nós espíritas temos medo da morte, até que tenhamos conhecimento de tudo isso. Como seria o nosso retorno? Nossa alma, então, ela retorna e ela assimila do planeta Terra, através do alimento, através da respiração, através de todo o fluido cósmico, através das emoções da família, do sentimento, da forma pensamento da nossa família, nós assimilamos uma vida inteira todo este fluido que ele se aglomera no nosso perispírito. Fluidos bons e fluidos maus. Quando nós estamos aqui na Terra, que nós deixamos de orar por nós, nós podemos ficar contaminadas pelo fluido ambiental. Então, se a pessoa apenas, ela vive aqui, com uma multidão de fluidos ruins e maléficos, o que ela faz no perispírito? Ela aglomera esse fluido ruim, que é o que nós temos falado sempre, da necessidade da limpeza fluídica do nosso perispírito, do corpo físico, até mesmo da alma, para a mudança dos nossos pensamentos. Então, vamos falar da morte. Morrer e nascer é a mesma coisa. Nascer, nós é que pegamos esse fluido. Morrer, nós desagregamos o fluido da Terra. Então, a vida agrega o fluido. A morte desagrega todas as formas, pensamentos que estão vinculadas ao nosso perispírito. Esse é um momento de transição. O que falta é o conhecimento das leis que nos regem. O Espiritismo é o traço de conhecimento da vida e da morte, que é isso que nós estamos falando aqui. Nascer e morrer é a mesma coisa. Quando nós, espíritas, temos medo da comunicação dos espíritos, que é realmente um fato real e importante, porque se a alma ela morre e ela sofre ou ela lamenta após a morte, nós vamos perguntar como foi a sua forma de vida. O que ela fez para estar agregado todo aquele fluido da forma pensamento, do desejo, das emoções, agregados no seu perispírito. Então, é importante o trabalho de doutrinação
e de esclarecimento às almas. Não importa a condição da alma, não importa o que ela foi. Se ela foi um bandido, um assassino, um hipócrita, um mentiroso, um falsário, quem foi? Se a alma, após a morte, ela está presa no seu próprio ambiente fluídico, ela precisa aprender a orar. Ela precisa aprender a rogar para se libertar de si mesma. E é isso que eu estou falando para vocês vivos. Todos os médiuns vivos. Você precisa desagregar de você todo este fluido. Todo esse fluido mal, perverso, vingativo, malfazer, para que a sua alma se torne leve. Isso que é espiritismo. O espiritismo, ele pode dizer-nos como opera essa transição. Por que que o espiritismo pode falar como está a morte? Porque é uma pesquisa. Kardec, ele evocava os espíritos para saber a sua real situação após a morte. Então, o entendimento do conhecimento nos liberta para que nós tenhamos uma morte saudável e uma morte feliz, desde que nós não mintamos para nós mesmos, desde que a gente omita para nós mesmos nossos próprios erros. Primeiro, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma. Quem é a nossa alma? A nossa alma é uma partícula do Criador. E que ela vai se desenvolvendo e aglomerando as luzes à medida em que ela cresce, aprimora e se desenvolve. E ora, para conseguir essa luz, ela precisa aprender a orar e ir até Deus, a espiritualidade maior, para agregar fluidos benévolos sobre ela, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. Então, as almas dos mortos, elas se comunicam. Estão em todos os lares, estão em todos os países, em todas as nações, estão em todas as cidades. Não existe um lugar no mundo que não esteja as almas. Os mortos ali estão, quer vivenciando na água, na terra, no gelo, em qualquer condição. As almas viventes, vivas ou mortas, elas caminham conosco sobre o planeta Terra. E nós estamos estudando, então, essa multidão de seres que desencarnam todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Conhece-se o laço fluídico que une a alma ao corpo. Nosso corpo, nosso perispírito, ele se ajusta no nosso corpo físico, célula por célula, partícula por partícula, átomo por átomo. Então, nós estamos colados, ou nós somos rarefeitos, para que tenha facilidade de soltar, ou nós somos pesados, densos como pedra, difícil de tirar esses fios. Então, isso depende da condição humana. Termos uma morte saudável ou uma morte infeliz. A chave desse e muitos outros fenômenos em que a doutrina dos espíritos nos ensina. É fundamental o conhecimento básico da doutrina.
Por essa razão, Kardec falou que nós precisávamos estudar a alma, estudar o perispírito, estudar as virtudes, a beleza da alma, para compreendermos as manifestações dos espíritos, fatos reais que os espíritos contam da sua vida após a morte. A insensibilidade, o corpo, quando nós morremos, ele fica inerte. Por quê? Quem dá vida ao corpo é o nosso perispírito. Nossa alma dá vida a ele. Quando a alma rompe com o corpo, ela se solta do corpo físico. Nosso perispírito também se solta, nosso duplo etéreo também se solta. É como se vai saindo aos poucos, liberta daquele corpo, porque ele não tem mais condições de vida. Porque algum órgão, algum detalhe importante interrompeu a vida. Então, chama-se a morte. Porque o corpo físico não tem condição de viver mais. Nesse processo de não poder viver mais, a alma experimenta a sensação após a morte. Morrer é dormir. A sensação da morte é o sono. Quando todos nós formos morrer, nós vamos dormir. Porque você se lembra o momento exato que você dormiu? Não. Você está com sono. E a gente fala, você está com sono da morte. Aquele sono que a gente não consegue. E se parar, a gente dorme e não vê o momento exato do sono. A morte é isso. Morrer será essa sensação. Nascer também. Liga-se, então, no momento em que nós nascemos, liga as nossas percepções, nossos centros de força, a força eletromagnética da alma começa a trabalhar para desenvolver aquele corpo. E a morte vai ocorrer justamente ao contrário. A libertação de todos os fluidos que você se alimentou, desde o leite materno, tudo que você comeu, todas as verduras, tudo, seus remédios, isso fez o seu corpo e agora você precisa libertar dele. Então, você terá dor ou prazer. Se a alma é leve, se a alma é uma pessoa boa, generosa, porque ela orou muito por ela pediu muito por ela pode ter transformado em luzes a sua alma. O seu corpo físico, o seu corpo espiritual, ele não está pesado e nem denso. Quando que o espírito sente dor, quando ele não consegue soltar do corpo, o corpo está pesado, então ele tem que puxar, e esse desprendimento, arrancar do meio das pedras o perispírito, daquela coisa dura, pesada, densa, ela não solta. E é por isso que a alma sofre. Sofre porque ela está apegada às coisas da terra. Ela está apegada ao ouro, ela está apegada aos bens materiais, está apegada na casa, não quer deixar. Então, ela não consegue sair, porque ela está embrutecida nas coisas materiais. Mas a matéria, quantas vezes nós nascemos, reencarnar, nós vamos viver a vida material. Mas a alma tem que se preparar para esse processo de libertação. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos preparar a morte, para que a morte ela seja saudável, para que ela seja prazerosa. Kardec se comunicou 2 horas depois da morte dele.
Muitos espíritos se comunicam 2 horas, 3 horas, 5 horas. Muitos espíritos se comunicam após a morte. Mas nossa ignorância a respeito de tudo isso é que nós temos medo da morte e não fazemos nada por nós. Não nos melhoramos para estarmos realmente em uma vida saudável após a morte. Se nós tivermos uma vida saudável, nossas sensações próprias, nós não vamos infernizar ninguém, não vamos obsediar ninguém, não vamos ficar na nossa casa cuidando dos talheres e nem das roupas, não vamos ficar cuidando do carro, não vamos cuidar de nada. Porque nós sabemos que a vida terrena foi uma experiência e que nós precisamos voltar para a nossa casa. E a nossa casa, no mundo dos espíritos, como que está a sua casinha? Você sabe, quem já leu O Nosso Lar, para você fazer uma casinha, você precisa de 10.000 bônus hora. 10.000 horas de trabalho ao bem, para você ter uma casinha de 6 por 6. Então, você tem que trabalhar, você tem que fazer o bem. Essa aula de estudo é horas ao bem? Sim, é horas ao bem, porque você está aprendendo como você vai trabalhar. Então, toda vez que nós estamos estudando, aprendendo, ajudando, trabalhando, orando, são horas ao bem. Toda vez que nós estamos preocupadas com a vida dos outros, falando mal dos outros, levantando falso testemunho e todas as outras roubando e matando, nós estamos fazendo horas ao mal. Então, para se construir algo no mundo dos espíritos, o seu lar, a sua casa, a sua família, comprar um livro, um piano, para você poder andar de ônibus, você tem que ter horas ao bem. Caso contrário, você será albergado nas colônias espirituais. Igualzinho nós fazemos aqui, colocamos esses espíritos na bacia, lavamos, areamos, arrumamos, tiramos essa casca grossa, levamos para as escolas, para os hospitais, para os pronto-socorro. Por quê? Porque eles não se prepararam, porque eles não oraram devidamente. As religiões aqui vieram, mas elas se equivocaram-se para os bens materiais. E o Espiritismo vem falar que ele não é uma religião. Ele é uma doutrina que ensina como estudarmos a alma, como vivermos no mundo dos espíritos. As religiões cometeram erros e ainda o cometem, porque não prepararam os seus adeptos ou aqueles que ali estão para o conhecimento da alma. A alma a ser generosa, boa e justa. É isso que vai levar as almas para o céu. É isso. Então, nós precisamos compreender como que isso ocorre. Por que sofrem após a morte? Por que choram e por que lamentam? Esta é a função. Então, nós, espírita, não podemos dar trabalho para os outros. E nem ficar infernando a vida dos outros. Está na hora de aprender a estudar e se preparar para um mundo melhor. A fonte está na alma, no perispírito conhecimento. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra em todo o corpo, átomo por átomo. Nós estamos entrelaçados, perispírito e a alma dentro do corpo. A morte desliga fluidos, átomos e subátomos. Vai soltando um por um, tum. Isso é morrer. Libertar a alma.
libertar o perispírito. É isso que é importante. A morte pode ser penosa ou fácil. Quando que ela é fácil? É fácil quando o médium ora, sabe que vai morrer, já ora, prepara, pede para a sua equipe vir buscá-lo, pede aos familiares, ente querido, todo o seu exército, sua marinha, polícia militar, civil, DOF, Interpol, ó, se eu morrer, venha me buscar. Não me deixe por aí, não. Me leve para junto da minha família, leve meus índios, meus caboclos, seja quem for. Me leve, não me deixe ficar andando por aí inútil. Quero retornar para o meu lar. Então, quem pede é o médium. Mas o médium se prepara, porque a hora da morte ele se solta rapidamente e se liberta do corpo físico. E deixa o corpo físico desagregar. Até que ele novamente se prepara para novas reencarnações e volta aqui, num corpo saudável, como ele realizou. Quando a alma morre e é infeliz, e que ela não é socorrida, milhares de mortos não são socorridos. E eu ouço, às vezes, a família espírita e fala assim, ai, deixa o morto quietinho, não incomoda, deixa o morto lá. A família espírita tem obrigação, 3 dias depois, ver onde que está o seu morto. Ver se ele está bem, se ele está feliz, se ele conseguiu, se ele já está sendo socorrido. Se ele não foi, você tem que orar, você tem que desagregar, ele está preso na matéria, está preso nos vícios, está preso nos roubos, está preso no seu dinheiro, está preso nas suas terras, está preso na maldade humana. E aí entra a beleza da doutrina dos espíritos, que nós chamamos de doutrinação. Esclarecimento, pode falar o que quiser. O que importa é esclarecer o espírito, que ele precisa orar, que ele precisa cuidar dele. E nós ajudamos a desmagnetizar aquele fluido denso e pesado que está no espírito. Porque se não tirar aquele fluido denso e pesado da alma, ele não consegue. Ele está preso aqui na Terra. É isso que é espiritismo. Não é ter medo dos mortos. É aprender a socorrer os mortos. Seja qual for a condição do morto. Porque se a nossa família é boa, é tão fácil. O anjo guardião vem, pega na mãozinha e já leva. Mas essa nossa família maléfica, nossa, não tem anjo guardião que leva para cima. Nós temos que arear muito bem, tirar a sujeira, tem que tirar, limpar a atmosfera, limpa o perispírito e limpa e queima e desagrega e arruma e limpa de novo. Nós areamos para que o bendito da nossa família possa ser levado. É isso que vocês já estavam aprendendo nas vacias, da regeneração, da redenção, da lama astral. É isso, a recuperação do perispírito das almas. Recuperar, limpar, higienizar, refazer as almas dos nossos familiares, amigos e inimigos nossos. Princípios. Que no momento da morte, o desprendimento do perispírito fosse completo, soltassem todas as partículas, o espírito nada sentiria. Olha o que fala a doutrina. Quer dizer, se você se soltar de todas as partículas do seu corpo na hora da morte, você não vai sentir nada. Vai ser sutil a seu desencarne. Mas, se a coesão for forte, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então, por que os espíritos sofrem após a morte? Porque estão colados, denso, pesado. Por que nós temos essa necessidade de prestar o socorro às almas dos mortos, dos nossos parentes e familiares?
para que eles soltem, que se liberte. Então, nós auxiliamos essa ruptura pela limpeza fluídica, pela prece, pelo auxílio dos protetores, anjos de guarda e espíritos amigos. Então, se nós entendemos isso, está tudo certo. Você entendeu o que é espiritismo. Se a coesão for fraca, a separação se torna fácil e opera-se sem abalo. A alma sai livre e solta, solta todos os fiozinhos do corpo físico e parte saltitante e feliz, embora feliz, sem dor, sem sofrimento, sem nada. Se existirem ainda numerosos pontos de contato com o corpo e o perispírito, a alma sofre. Aonde ela estiver pegada, onde tiver muitos fios no seu perispírito, ela não se liberta. Por isso que nós temos necessidade de soltar, libertar, desmagnetizar, limpar, retirar tudo que está impedindo o espírito de retornar à pátria espiritual. Ele está preso por um magnetismo ruim, mau, pesado, denso, difícil. Mas nós somos caridosos. Não importa a dificuldade do nosso parente. Se ele é rico, se é pobre. Se ele é branco ou se ele é preto. Não importa a cor que ele seja. O que importa é que nós vamos auxiliar as crianças, os jovens, os adolescentes, os vivos e os mortos. É esse o nosso trabalho. Porque isso que eu estou falando aqui é o mesmo processo do espírito que está vinculado à bebida. Então, ele está encharcado daquele fluido. Então, precisa fazer essa ruptura do fluido da bebida. É o mesmo que está preso na droga. Ele está preso em todo o seu perispírito com o fluido da droga. Então, tem que tirar, romper, cortar, higienizar. Tem que destruir todos esses fios. Tem que cortar todos esses fios para a libertação dos vivos ou dos mortos. É o mesmo processo. É o mesmo processo na obsessão. Quando o espírito está perto de uma pessoa, que ele também está interpenetrando os seus fluidos numa pessoa. E é isso que o médium vai fazer, cortar esses fios, cortar essas alianças que está prendendo. É isso, nós nos libertamos do obsessor à medida em que nós rompemos com esse zelo, com essas milhares de partículas, que esse espírito, de alguma forma, ele suga de nós a vitalidade, ou quer ficar perto, porque nós oramos, porque nós vibramos. Por essa razão, nós temos necessidade de auxiliar e encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Lugar de espírito é estudando no mundo dos espíritos. Lugar de espírito não é ficar infernando a vida dos outros, nem atrapalhando ninguém, mas se preparando para novas reencarnações, para que nasçam aqui com êxito, que venham almas boas e generosas para cumprir a sua missão. É isso que é espiritismo. A alma poderá ressentir dos efeitos da decomposição se o espírito não solta. Então, a alma fica presa no corpo. O corpo está apodrecendo, o corpo está isso, o corpo está aquilo, e ela não solta. Então, ela chora porque ela quer viver, mas no corpo não vive mais. Ela lamenta, mas o corpo não vive mais. Quem tem que soltar aquele corpo velho, inútil, é ela. Por esta razão se fala em esclarecer, doutrinar, orientar, dar uma condição para que o espírito entenda que aquele corpo não lhe serve mais, mas sim que ele precisa se preparar para vir novamente num corpo de criança saudável e feliz,
Esse é o processo reencarnatório. A alma sai daqui e, se ela não tirar esses efeitos dela, ela pode reencarnar trazendo esse trauma, trazendo esse medo, trazendo pavor, trazendo. Já nasce uma criança toda destrambelhada, porque ela não foi levada para uma colônia espiritual. Por essa razão, o médium familiar tem que entender isso que eu estou falando. Porque vai falar assim, a criança nasceu doente, infeliz. Vai nascer, porque se ela ficou presa, se ela não estudou, se ela não se melhorou, ela vai voltar para cá com casca e tudo. Isso é doutrina espírita. O médium tem que cuidar dos seus filhos e da sua família. É uma missão pequena. Não é uma grande missão, não é cuidar de 1 milhão de pessoas. Mas que o seu lar e a sua família tenha êxito nessa reencarnação. É este o seu compromisso. Até que os laços, partículas atômicas e subatômicas, quânticas, inteiramente se desfaçam. Enquanto não soltar até a última partícula do corpo, ali estará o espírito, em sofrimento. Então, eu espero que vocês tenham me entendido. Todo espírito precisa ser levado para as colônias espirituais. Principalmente os nossos parentes. Avós, tios, tias, irmãos, sobrinhos. Porque eles precisam retornar. E se você lê no livro dos Espíritos, está lá, na reencarnação. Pergunta assim, e se eu pedir para nascer um filho bom, pedir para Deus para vir um filho bom, maravilhoso? Qual a resposta dos Espíritos? Não. Não será atendida. Por quê? Porque é o compromisso seu de socorrer os seus parentes para que eles nasçam bons, justos, corretos, dignos, nobres, trazendo a música, a arte, o trabalho, a bem-aventurança, porque você foi caridoso com seu parente. Essa é a única verdade. Se não houver o socorro do parente, ele vai reencarnar e vai ficar infernando dentro da sua casa, até que você o alivie e o reconforte numa colônia espiritual. Esse é o ponto básico, crucial da doutrina dos espíritos. E que Jesus nos abençoe.